Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, começando a edição de número 490 deste amado canal. Estamos gravando esse vídeo às 2h27 da tarde do horário oficial de Brasília. Final de semana com poucas corridas, né, mas bastante assunto. Começamos com a Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio de Miami, né, o Miami Grand Prix, o nome oficial da corrida, que teve realmente todos os clichês americanos entraram e aterrissaram naquele circuito bom traçado que precisa de alguns ajustes, é verdade. Primeira corrida lá, só descobre correndo, tudo bem, né? Mas tem algumas elevações ali, algumas diferenças de altura que realmente para quem está andando a 300 por hora faz algum efeito no pescoço. O Sainz reclamou bastante, o Verstappen reclamou bastante. O Albon, no final da corrida, não conseguia levantar o braço de tanta dor que ele estava sentindo. Foi uma corrida bastante física, uma temperatura que os pilotos da Fórmula 1 não estão acostumados a correr, 30, 32 graus, não é habitat natural deles, ainda que tenha chovido antes da corrida. E depois, durante a corrida, houve, né, uma chance real de cair água no final da corrida, mas isso acabou não acontecendo. Mas uma corrida muito física, que a Red Bull mostrou o caminho das pedras que vai seguir até o final do ano. Ajusta o carro no primeiro treino, no segundo treino, no terceiro treino faz ajuste fino para verificar o consumo de pneu. E nesta sexta-feira passada, a Red Bull com o Verstappen chegou a liderar o treino, o terceiro treino livre, com pneus médios contra os pneus macios que a Ferrari estava usando. Depois a Ferrari tirou o combustível e fez aquela volta, aquele temporal que eles costumam fazer e que depois virou, acabou se confirmando no Q3. Mas no terceiro treino livre, a Red Bull mostrou que estava preparando o bote para uma parada só. A Ferrari foi seguir, né? E não rolou, porque a Ferrari está mais gastona em pneu. A Red Bull, que tem um carro que gasta menos pneu, é um pouco mais lento em curva, é verdade, mas tem quase 10 quilômetros por hora a mais de velocidade final de reta sem o DRS. Aí fica difícil pegar. O Leclerc, por exemplo, depois que o Verstappen passou, entrava na zona de DRS e não conseguia colar a ponto de tentar alguma manobra lá na frente. O Verstappen, na sétima volta, entrou na zona de DRS, na oitava passou. Foi simplesmente uma arriscada de capacete e depois da boa largada, primeiro a boa largada do Verstappen, que viu o Sainz encaixotado. Pode-se dizer, ah, mas o Sainz largou mal. Mas se o Sainz larga muito bem também, ele ia disputar a freada com o Leclerc. Os dois iam perder tempo, corria o risco de, na segunda perna, o Verstappen tomar a posição e passar as duas Ferrari. O Sainz precisou recolher, porque ele não tinha como estender o ponto de freada muito na frente, senão ele ia dar na lateral do Leclerc, coisa que o Mick Schumacher conseguiu fazer com o Vettel, os dois amigão, e o Mick pomba, jogou mais uma vez jogou mais uma vez fora a chance de pontuar na Fórmula 1. Com um carro de equipe pequena da Haas, fica complicado. O Verstappen, então, depois da largada, fez o dever de casa certinho e ia liderando com uma boa folga até que Pierre Gasly foi trocar a estação do rádio no volante, ficou conversando com a equipe, depois de pegar duas vezes o lado sujo na pista, estava com um problema na roda traseira, depois veio, estava com um problema no cubo de ali o acoplamento, né, do cubo de roda com o rolamento da suspensão traseira, acabou abandonando depois de fazer a troca do pneu no safety car, causado por ele. E o Norris que vinha passando do lado numa corrida bem quarto de boca da McLaren, com aquela parada muito cedo ali no começo da corrida, por volta da volta 13, 14. Tsunoda parou na volta 12. Quem parou mais cedo ficou encaixotado no tráfego e não conseguiu fazer nada na corrida. E aí, o Norris foi abalroado pelo Gasly, bandeira amarela. A Mercedes de novo
dá aquela cochilada para chamar o Hamilton para o box mais cedo, fica. Aí eu entendo a frustração do Hamilton e eu entendo também que o Hamilton vai ficar bastante bravo, porque tem coisa que a equipe que tem que tomar decisão. E os pilotos da Mercedes, eles são bem obedientes nessa questão de tática. Eles não ficam discutindo muito, ah, não, não vou, vou, não vou. Tanto que o rádio do Hamilton, na hora do entreveiro, ele falou, gente, tem coisas que vocês têm que falar, não sou eu, vocês não podem deixar tudo para cima de mim. Aí a equipe falou, stay out. Stay out, o Russell, com uma boníssima presença de espírito, esperando ali o momento de um safety car, ou da própria chuva chegar, com 37 voltas de pneu duro, fez a parada no Virtual Safety Car, que eu não entendi também por que, que a Fórmula 1 deu o diretor de prova, né, na verdade, deu o Virtual Safety Car no lugar do Safety Car, porque tinha carro parado, tinha que limpar a pista, com o Virtual Safety Car é para você entrar com o trator e puxar o carro fora, não era o caso. Pista de rua, Virtual Safety Car é só se, sei lá, entrar alguém na pista, tropeçar e você precisa tirar velocidade, porque é entrada de safety car. Não, não tem. Essa ferramenta é para pista que tem área de escape. Não era muito o caso de ontem lá em Miami. E o Russell, saindo de 12º, termina em quinto, é o único piloto até agora no grid a terminar todas as provas dentro das 5 primeiras colocações. Isso reflete na classificação, que ele está na frente, está à frente do Sainz, 6 pontos, 59 a 53. Para o Hamilton, 104 a 36, feliz 2000. Olha, eu falando feliz ano novo por Lewis Hamilton na quinta etapa da temporada. Sim, feliz 2023, Hamilton. 104 a 36, a pontuação muito semelhante à do Norris de McLaren, que abandonou ontem. Bottas com 30. Olha, quem diria que a Alfa Romeo com Bottas ia estar só 6 pontos atrás da Mercedes do Hamilton nessa altura do campeonato? Ninguém. Se alguém tivesse apostado nisso, quebrava a banca no início do ano. O Ocon, que saiu lá de trás, foi outro que aproveitou o safety car. Quem colocou pneu duro esperando acontecer alguma besteira, se deu bem. Então seriam Vettel e Stroll, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. O Stroll ainda acabou ganhando um pontinho porque o Alonso foi punido 2 vezes. Alonso foi punido por cortar chicane e foi punido por fazer aquela lambança em cima do Gasly que causou a quebra do cubo de roda e que causou depois o Gasly. Ou seja, Alonso foi quem causou. Se eu falar causa raiz, né? Análise de causa raiz, você que está fazendo engenharia, você que está estudando melhoria contínua, a análise de causa raiz foi se pegar o Ishikawa, dar no Alonso, certinho, né? E aí o espanhol depois pediu desculpa, destilou sua cara de pau no rádio depois da batida, mas obviamente, senhores, não dá, né? Não tem como. O nosso querido Alonso foi punido com 5 segundos e depois tomou mais 5 e ficou na 11ª colocação. Ficaria na 12ª, mas o Ricardo também foi punido no final da corrida, então o 11º lugar do Ricardo virou 13º. Corrida para esquecer da McLaren, para esquecer. O Ricardo, boa parte da corrida, andou abaixo da 15ª colocação e não fosse os abandonos ia ficar bem mais atrás. Campeonato. Tem Leclerc com 104, Verstappen com 85, 19 pontos. Se a gente considerar que pelo menos um dos abandonos do Verstappen até agora era um segundo colocado, era um segundo lugar com 18 pontos, era para estar 104 a 103. Ou seja, essa liderança da Ferrari vai se consumando no momento como uma liderança virtual, porque quem tem o melhor carro no momento, que parecia que era a Ferrari nas 2 primeiras provas, hein, é a Red Bull. A Ferrari já está com a pulga atrás da orelha, pensando: olha, será que eles vão ter token suficiente para manter essa subida de desempenho? Porque essa é a grande questão agora. As equipes eles têm alguns tickets, vamos falar assim, de desenvolvimento. Então vai lá, tira um ticket, fala: FIA, estou usando o ticket número 2 para esta peça e submete, e a FIA vai lá e anota. Então tá, o dona Red Bull, você tem mais, sei lá, 6 tickets para fazer. E assim vai. O que as equipes fazem é em função
de quanto eles estão à frente ou atrás dos concorrentes diretos, aí eles vão agendando as atualizações. A Ferrari está apostando que a Red Bull gastou mais do que devia. Eu não sei, eu não iria nessa, porque do outro lado na Red Bull tem um tal de Adrian Newey, que a própria Ferrari tentou contratar na época do motor Renault. Então, a Ferrari tem que se mexer. O ano que começou, o ano dos sonhos, com 40 pontos antes do início da prova lá em Imola, já virou 19. E não duvido nada que depois que o Verstappen passar, vai ser a mesma situação do Hamilton ultrapassando o Bottas no campeonato de 2020. Vai passar e vai embora. Nem toma conhecimento e conquista o título com antecipação. É uma pena, perdão. É uma pena, porque tanto o Sainz quanto o Leclerc é uma dupla bem forte, sabe desenvolver carro, mas parece que o caminho que a Ferrari está colocando de um carro que é um pouco mais no chão, está fazendo essa questão do consumo de pneus virar mais predominante. E aí, do outro lado tem Verstappen, né? No um contra um, você precisa de dois, não tem jeito. A gente já vem falando isso nos vídeos anteriores. No um contra um, o Verstappen vai ganhar de qualquer piloto do grid. Já provou isso ano passado e está provando isso agora. No mais, o campeonato de construtores, e muito que eu estou falando, né, da liderança virtual, você contar dois abandonos do Sainz e dois abandonos do Verstappen, são só 6 pontos de diferença entre Ferrari e Red Bull no campeonato de construtores. A Mercedes, ao que tudo indica, vai ficar com a terceira colocação no campeonato. E aí tem uma briga boa ali entre McLaren e Alfa Romeo. A Alpine, a não ser que o Alonso comece a capitalizar as chances de ponto que tem, né? Ali e o próprio Ocon também começa a fazer melhores classificações. Estou descontando a passada porque ele bateu no terceiro treino livre. Aí não tinha carro para andar. Mas já tem algumas corridas que a gente fala que o Ocon na classificação está devendo um pouquinho. E aí depois vem AlphaTauri com 16, uma corrida medonha do Tsunoda, andou para trás a corrida inteira e sabe-se lá Deus como, por causa do safety car, chegou em 12º. Era para chegar lá embaixo. Era para brigar lá com o Latifi e kudos, né, para o nosso amigo Alex Albon. Salvou com a punição do Alonso, ele tinha feito o 10º lugar, que já era grandiosíssima coisa com a Williams e depois acabou salvando mais um outro pontinho, terminou com dois ao invés de um. São 3 pontos da Williams no campeonato. Um campeonato que Williams e Aston Martin estão brigando para ver quem vai fazer menos pontos. O Stroll salvou um pontinho e com a punição do Alonso, né? E o Vettel, quando brigava pela nona colocação, tomou aquele famoso chega para lá. E olha, o Mick Schumacher vir no rádio e falar que a curva era dele, olha, não está sabendo nada de ultrapassar um carro. E isso que ainda durante a prova o Mick fez aquela briga muito bonita com o próprio Tsunoda, fazendo ultrapassagem por fora. Eu falei, né? Que a gente pensa com a gente, agora aprendeu, né? Esquece. O campeonato volta daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de Barcelona. Dai-me paciência com essa pista. Nossa, to- tem umas provas que. É porque a Rússia não vai ter esse ano, né? Mas se a gente olha o calendário, vê Rússia, Espanha e França, mas dá uma dor no coração. Aquela corrida que você reza pra chover, né? Igual foi a Rússia ano passado, reza pra ter uns 80 safety car, reza pra ter grid invertido pra ver se dá graça na corrida. E a prova cabal de que sprint race não pode ter mais de 8 voltas foi justamente ontem, quando faltavam 10 voltas para o final. Liberaram a turma para correr depois da limpeza de pista. Sprint race com 1/3, né? Interlagos com 24 voltas. Bom, os caras estão lá, recebem dinheiro. Assim, tá ganhando dinheiro, bicho. Qualquer ideia é ideia, né? Vide Miami Grand Prix ontem, que, olha, acho que foi o primeiro brainstorming da história do mundo que tudo que é ideia foi aprovada.
piloto com capacete para esconder a cara, né? Aonde que você vai colocar a face do piloto, a cara da equipe? No pódio. Aí você enfia um capacete de futebol americano na cabeça do rapaz. E depois o Verstappen distribuindo boné. Ah, bah, olha, só faltou aquele conversível com Shaquille O'Neal. O resto aconteceu tudo. Espetáculo. Volta para a fase europeia, pelo amor de Deus. Darlington, Joey Logano, olha, Joey Logano, se tem uma pessoa que é vingativa no mundo, é Joey Logano. Porque o William Byron, ele não deu um chega pra lá de tipo, chega que você tá do meu lado. O carro rolou um pouquinho pra cima, ele tocou tanto que ele volta pra baixo depois. O Joey Logano falou, bah, tá bom, né? Então agora vai ser 1 a 1 e pumba na traseira do William Byron. Deu aquele totó, jogou ele no muro, Byron, óbvio, até você, a sua mãe, né? Aliás, feliz Dia das Mães para todas as mamães ontem, mas qualquer um, até o Dalai Lama sairia do sério ontem depois daquele toque na traseira do Joe Logano. Ele conquista assim vitória na temporada, estava numa seca de 40 corridas e agora ocupa a quarta colocação no campeonato, já classificado para os playoffs, que tem ainda classificados o Chase Elliott, o próprio Byron, que agora está 65 pontos atrás na classificação por pontos, mas era sério candidato à corrida. A minha aposta era Martin Truex Jr., né? Ele estava bem. Aí fez hum, uma relargada estilo Sainz ontem. A relargada do Sainz também, ele só não perdeu a terceira colocação por Pérez pro milagre, porque era para ter perdido. Fez uma relargada horrorosa, medonha. Teve que jogar o carro para cima do Pérez para não perder a posição. Aí Martin Truex Jr. fez aquela relargada e bicho, a faixa ótima de Darlington é esse daqui, ó. Não passa nem o capacete do piloto. Você chega para um lado e para o outro do jeito que tá abanando, igual um espanador, o Martin Truex Jr., óbvio, né? Mini Big One lá na reta oposta, leva Kurt Busch, leva Bubba Wallace, levou o 41, levou Chase Briscoe, levou. Não, Briscoe 14, 41 é o Cole Cluster. Levou o Cole Cluster, olha, foi uma festa. E o Kyle Busch, né, que levou o prêmio Chris Amon da corrida, porque eu não, deve ter acontecido algum problema com o carro do Keselowski, pra ele ir reto no muro do jeito que ele foi na saída de curva. Aí quando voltou, o Kyle Busch tentando desviar, escolheu o lado errado. E aí tocou, quebrou a suspensão. E um abraço pro Kyle Busch que estava com um carro bom. A Joe Gibbs estava com os 4 carros andando ali redondinho entre os 15 primeiros a corrida inteira. O Martin Truex Jr. perdeu no finalzinho ali o primeiro stint, né? Não é stint que fala, o primeiro estágio da corrida, perdeu ali no finalzinho pro 41 que estava ali perto. Ou seja, foi tudo se desenhando para Joe Gibbs ganhar a corrida ou tocar um cunho arrumado hoje. Não aconteceu. Pena, a gente vai para a próxima prova com a chance de Queen. Aí depois do Logano tem Ross Chastain, depois Kyle Busch, já classificado. Martin Truex Jr., que por ponto já foi, né? Eu acho que não precisa mais se preocupar em vencer durante o ano. Alex Bowman, sumido na prova. Kyle Larson, olha, irreconhecível Kyle Larson. Não se casou com o carro e não está fazendo muito também para casar com o carro, né? Diga-se de passagem. Muita corridinha na terra, já falei isso aqui, já estou pegando no pé dele. Depois Christopher Bell no top 10. Aí vem Kevin Harvick ainda sem vitória, Eric Almirola ainda sem vitória e o Chase Briscoe, o 14, com uma vitória e a 13ª colocação. Austin Dillon, 14º e é o último classificado por pontos, porque o Tyler Reddick e o Eric Jones, o 43 subindo no campeonato. Olha o Eric Jones subindo, hein? Carro piloto que já ganhou corrida e parece que agora casou com a equipe. Casou bonitinho, né? Já estão se entendendo, ele mecânico-chefe, depois de 36 trocas de mecânico-chefe, agora está indo bem.
mas ele estaria fora dos playoffs hoje, junto com o Tyler Reddick, porque Austin Cindric e Danny Hamlin, respectivamente por pontos 18º e 22º colocados, já ganharam corrida, então eles pulam lá para cima e tiram os classificados por ponto, o Reddick e o Eric Jones, a maldade, porque o Tyler Reddick, inclusive, perdeu duas provas em cima da linha. Chegou em segundo, bateu na trave duas vezes. E o Jones pela temporada que está fazendo. É uma temporada que começou muito ruim para Eric Jones, mas agora os resultados estão vindo e prova disso é que ele está subindo no campeonato. E Bubba Wallace, olha, eu falar para você de novo com um carro bom e envolvido acidente. Esse aí tem que passar lá em Salvador, né? Ou então vai lá na casa do Tony, em Miami, e fala, ô Tony, dá um passe, né? Ou chama, ou aí, sei lá, ou qualquer religião que lhe caiba, né? Vai rezar, ajoelha, vai cantar lá, né? O Bob Wallace. Aquelas igrejas americanas, né? Protestantes, o pessoal fica cantando. Põe o Bob Wallace lá cantando também, igual o Whoopi Goldberg lá no filme, né? Pra ver se tira esta nhaca. Bom, o canal no Vácuo vai ficando por aqui. A gente volta na quinta-feira. Final de semana tem MotoGP, tem Superbike, tem Indy de novo. É, corrida para dar e vender. Lembrando que segunda-feira vai ter aqueles vídeos ao vivo, né? Com o nosso plano de fundo, obviamente, mudado. Depois, na quinta-feira, a gente volta para o cenário atual. Um grande abraço para vocês. A gente volta na quinta-feira para fazer a prévia do final de semana. Curta, compartilhe esse vídeo, faça como vocês estão fazendo lá no Automobilismo para Principiantes. Dá like, comenta, porque dá gosto de fazer o automobilismo para principiantes. O feedback, né, o retorno do público e a quantidade de views para um canal que tem menos de 100 inscritos é espetacular. A gente volta quinta. Tchau, tchau. Sobe vinheta, utilize máscara, vacina, não precisa nem ficar falando.